Olá, hoje a gente vai continuar a parte desse resumo e vamos falar agora do triângulo de Pascal, do binômio de Newton e sobre probabilidade. O triângulo de Pascal, que ele surge no desenvolvimento de binômios. Dessa forma, por exemplo, quando eu escrevo a mais b elevado a n, essa expansão em potências a n, a elevado a n, mais a elevado a n menos 1b, vão ter coeficientes aqui. Esses coeficientes são o que vai formar o triângulo de Pascal. Bn, certo? E aí, por exemplo, a primeira potência que eu tenho, a mais b elevado a zero, isso aqui é 1. A mais b elevado a 1, isso é a mais b. Daqui eu tenho a mais b elevado ao quadrado, eu tenho a ao quadrado. Se eu multiplico a mais b vezes a mais b, eu tenho a ao quadrado, mais 2ab, mais b quadrado. E aí só mais um para... Eu tenho que... se eu multiplico a mais b ao quadrado vezes a mais b, eu vou obter a ao cubo, 3a quadrado b, mais 3ab quadrado, mais b ao cubo. Daqui eu vou colher os coeficientes. Desse aqui eu tenho coeficiente 1. Daqui eu vou ter o coeficiente 1 e 1. Daqui eu vou ter o coeficiente 1, 2 e 1. Daqui eu vou ter o coeficiente 1, 3, 3 e 1. E assim por diante, isso vai seguindo, tá? E aí, à medida que eu vou escrevendo, eu vou chegar na expressão do desenvolvimento do que está escrito aqui. Seria a elevado a n, mais... aqui vai ser 1. Aqui eu tenho n a elevado a n menos 1b, e assim por diante até b elevado a n. Tá? E aí essa expressão de desenvolvimento aqui vai ser o mesmo que vai aparecer aqui, n, até o último lá, que estaria mais, formaria um triângulo, né? Seria o 1 aqui, tá? Não sobrou espaço, mas seria isso. Então, vamos desenhar esse triângulo, escrever esse triângulo aqui, que é o triângulo de Pascal, aqui. Tá? A gente vai encontrar algumas relações para esse triângulo de Pascal. Então, o triângulo de Pascal é esse triângulo aqui. E aí vamos buscar alguns padrões desse triângulo. E assim por diante. Daí, a primeira coisa que eu obtenho daqui é que a soma de dois quaisquer elementos nesse triângulo vai dar exatamente o elemento que está logo abaixo do segundo. Então, aqui 1 mais 3 dá 4, 3 mais 3 dá 6, 3 mais 1, 4, e assim por diante. Essa é a primeira relação que a gente obtém. Uma outra relação que a gente obtém daqui sai direto do binômio. A mais b elevado a n vai ser... Eu vou escrever assim, somatório de um czinho aqui, i, a elevado a n menos i, b elevado a i, certo? Porque aqui eu tenho a potência a potência dos dois juntos vai ser n. Então, a quantidade de termos que aparece aqui em cada um desses fatores é n. Então, por isso eu tenho n menos i mais i aqui. E esse i vai de 0 até n. Então, esses coeficientes aqui são esses coeficientes que aparecem aqui. São esses termos que aparecem.
eu poderia denotar eles como sendo C, I, N. E você vai observar daí que esse C e N é o mesmo que N fatorial, N menos I fatorial, que é a combinatória. Porque se vocês repararem, a quantidade de termos dessa forma que aparece aqui é exatamente a quantidade de formas que eu posso combinar esses n menos i fatores e esses i fatores. Ou seja, eu tenho n elementos e eu estou escolhendo a combinação de i elementos aí, certo? Estou combinando i elementos de diversas formas quando eu faço essa multiplicação. E aí a quantidade de elementos, de vezes que esses elementos dessa forma aparecem é exatamente esse número, que é esse coeficiente. E a primeira relação que eu obtenho daqui é quando eu ponho a igual a 1 e b igual a 1. Então aqui eu tenho 1 e aqui vai ser 1 elevado a n. Quando eu ponho isso aqui, eu obtenho a somatória CNI igual a 0 até n. E aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Ou seja, a somatória desse CI ao longo dessa linha, o i está se referindo, cada i se refere à coluna. E o n está se referindo à linha. Então aqui é n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2. Aqui o i vai ser 0 e 1. O i vai ser 2 e assim por diante. 3. E daí, quando eu somo todos esses termos aqui em um dado i, ou seja, eu estou fazendo variar ao longo dessa linha. Então, por exemplo, se eu tomo, se eu tomo toda essa linha aqui, eu vou ter essa somatória vai ser um C, N, que é 4, em I, que I vai de 0 até 4. É exatamente I mais 1 elevado a N. Isso é o que? 2 elevado a N. Nesse caso, vai ser 2 elevado a N, que é 4. Ou seja, isso vai dar 16. E é exatamente o que eu tenho aqui, né? Eu tenho 6 mais 4, 10, mais 6, 16. Certo? Então a primeira combinação que eu tenho é essa. E aí vamos obter outra relação. Relação, por exemplo, se eu tiver dessa primeira relação que eu obtive, que é C, CI I mais P mais CI, o elemento, o valorzinho do I, vamos colocar assim, N, que é N, que é N. Então, se eu tomo esse elementozinho, por exemplo, esse 2 aqui, eu vou obter o seguinte, vai ser esse, certo? Então aqui eu vou escolher esse termo como I e N. Então o seguinte vai ser I mais 1 na mesma linha. E aí eu vou obter esse I mais 1 e na linha de baixo N mais 1. Esse é o somo ao longo de colunas, ou seja, vou tomar um C, eu vou aumentar o valor do N, estou tomando N mais 1 sempre, então aqui vai ser I, N mais 1, mais CI mais 1, N mais 1, igual a CI mais 1, N mais 2. E assim por diante. CI, N mais 2. E assim eu vou sempre tomando linhas abaixo. I mais 1, N mais 2. Aqui vai ser I mais 1, N mais 3.
e assim por diante, até um valorzinho n mais p, ci mais 1, n mais p, e aqui i mais 1, n mais p mais 1. Então, eu posso somar todas essas equações, e quando eu faço isso, esse termo cancela com esse termo cancela com esse termo cancela com o seguinte, e esse termo aqui vai cancelar com esse daqui, certo? Então, os termos que vão sobrar aqui vão ser exatamente esses daqui, esses termos aqui, tá? Esses termos. E aí eu vou ter que C e N mais esse termo C e N C e N mais 1. Essa soma aqui é exatamente esse termo aqui, certo? Essa soma então aqui seria CI mais 1, N mais 1, tá? Então eu vou escrever CI mais 1, N mais 1, mais CI N mais 1, mais CI N mais 2, mais até CI N mais P, igual a I mais 1, N mais P mais 1. Esses termos aqui, eles se referem a eu estar na mesma coluna, tá? E aí quando eu somo esse elemento da mesma coluna, esses termos, por exemplo, se eu somar desde o primeiro, né, aqui, esses elementos da primeira coluna, de uma dada coluna, vai obter exatamente esse outro termo aqui, certo? Então é isso. Feito isso, agora vamos revisar o binômio de Newton. O binômio de Newton é exatamente o que eu tinha escrito aqui ainda há pouco, que é o quê? Que eu tenho o a mais b elevado a n, isso é exatamente a somatória de c e n, a elevado a n menos i, b elevado a i. Ou seja, os termos do binômio de Newton são exatamente os do triângulo de Pascal, que satisfazem, né, aquelas relações. Eu posso escrever isso ainda na forma que, por essa razão que é binômio de Newton, porque eu posso escrever isso como isso daqui, ou trocar de letra, como que é a forma que está convencionada, N, P, 0 até N, certo? Então eu tenho isso. E aí como exemplo, por exemplo, se eu tiver A mais B elevado a 10, por exemplo, isso vai ser a somatória de 10p elevado a 10 menos p, certo? E eu tenho isso daí. Agora, vamos ver a parte de probabilidade, tá? Então, uma vez que eu tenho todas essas formas de contagem, eu posso calcular as probabilidades. Então, eu tenho um espaço amostral, que eu vou chamar assim, e aí eu vou calcular a probabilidade de um evento, aqui eu vou chamar de um evento A, e a probabilidade de A acontecer vai ser exatamente o número de elementos em A dividido pelo número de elementos no espaço amostral, certo? É exatamente isso. E no caso em que eu tenho um outro elemento aqui, B, um outro evento, B acontecendo, se o A depende do B, ou seja, aconteceu primeiro B,
e depois acontece o A, então eu vou fazer o seguinte: a probabilidade de A acontecer tendo acontecido B vai ser a probabilidade de acontecer a interseção com B, dividido pela probabilidade de ter acontecido B, certo? Que é o quê? Que é a mesma coisa que escrever número de elementos na interseção dividido pelo número de elementos nesse conjunto B, certo? Então é isso. Então um exemplo, por exemplo, imagina que eu tenho um cartão vermelho, cartão amarelo, todo amarelo. Aqui eu tenho um cartão amarelo e vermelho, e aqui um cartão todo vermelho. A probabilidade de acontecer simplesmente um cartão vermelho, nesse caso, independente vai ser meio, né? Porque eu tenho 6 faces e 3 delas vão estar vermelhas, então eu tenho meio. Mas a probabilidade de acontecer vermelho uma vez que eu sei que o cartão não é. Eu sei que o cartão, por exemplo, não é o amarelo. A probabilidade de ele ser. Uma vez que eu sei que o cartão amarelo ele já foi tirado, ou seja, eu vou colocar assim, amarelo complementar, né? Seria isso. Vou denotar assim, onde eu estou considerando que o cartão amarelo inteiro já foi tirado. Então a probabilidade disso acontecer, do vermelho, de sair vermelho nesse caso, ou seja, só tem esses 2 cartões, vai ser a probabilidade, a quantidade de eventos no todo, né? Nesse caso aqui vão ser 4 faces, e a quantidade de faces vermelhas que eu tenho aí, que vai ser 3. Então é 3 quartos nesse caso, tá? Uma vez feito isso, vamos falar sobre o teorema binomial, que é o quê? Dado uma sequência de provas, tá? Eu tenho N provas, a probabilidade de obter sucesso em P provas vai ser o quê? Exatamente P sucessos. Então eu tenho que ter a probabilidade aqui eu vou pôr como sendo P sucessos. A probabilidade aqui eu vou chamar de... Vou colocar como sendo Q sucessos, melhor assim. E P é a probabilidade de obter sucesso em cada... P é a probabilidade em cada prova. A probabilidade de obter sucesso em cada prova. Então, dada N provas, a probabilidade de eu ter Q sucesso, dado que a probabilidade de cada uma, de obter sucesso em cada uma é P, vai ser o quê? Se eu tenho a probabilidade de obter sucesso em uma prova é P, de obter em 2 vai ser 2. De obter em 3 vai ser P ao cubo, que é usando o princípio multiplicativo. E assim por diante. Então, a probabilidade de obter sucesso em Q vai ser P elevado a Q. Só que eu tenho N provas, então o restante vai ser fracasso. Então, vai ser 1 menos P a probabilidade. Tá? Só que são N menos Q fracasso. Então, eu aplico o mesmo princípio multiplicativo aqui também. Só que a quantidade de formas que eu tenho de combinar esses fracassos e sucessos é o quê? É a combinação de Q em N. Ou seja, isso vai ser, usando o teorema binomial, vai ser... O teorema binomial diz isso, né? Na verdade, aqui usando o binômio de Newton, é exatamente isso aqui.
1 menos P, N menos Q, certo? E aí, uma vez que eu faço isso, todas as possibilidades que eu tenho são que eu posso ter N sucessos e nenhum fracasso, ou seja, posso ter N sucessos e nenhum fracasso, posso ter N menos um sucesso e um fracasso, isso vai contabilizar como sendo até chegar no caso em que eu tenho nenhum sucesso e N fracassos, ou seja, isso vai ser N0. Isso tem a cara familiar, né? Isso vai ser exatamente o binômio de Newton, né? Que é o que? Somatório N, Q, P elevado a Q, 1 menos P, N menos Q, certo? Daí, se eu somo isso tudo, isso vai ser exatamente P mais 1 menos P, isso aqui vai de 0 até N, isso aqui é elevado a N. Ou seja, isso é 1 elevado a N, que é 1. Isso só me diz, isso daqui, quando eu somo todas essas coisas e dá igual a 1, isso me diz que isso esgota todo o espaço amostral, ou seja, eu tenho toda a possibilidade. As possibilidades que eu tenho são de que os sucessos e fracassos que vão de N sucessos e 0 fracasso até 0 fracasso e N sucessos. Tá? Então é isso que eu tinha para falar.